Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história que intriga muita gente. A misteriosa questão sobre os filhos de Adão e Eva. E tem uma pergunta que não quer calar. Com quem Caim se casou? Vamos desvendar esse mistério juntos. Você já parou para pensar nisso? Se no início só existiam Adão, Eva e seus filhos Caim e Abel, como surgiu o resto da humanidade? É um verdadeiro quebra-cabeça que fascina estudiosos e curiosos há séculos. Segundo o livro de Gênesis, após Caim matar Abel, ele foi para a terra de Nod, a leste do Éden. E aqui vem a parte interessante. Lá, ele encontrou sua esposa. Mas espera aí. De onde surgiu essa esposa? Muitos estudiosos bíblicos têm algumas explicações interessantes para isso. A primeira delas é que Adão e Eva tiveram muito mais filhos além de Caim e Abel. Na verdade, o Gênesis menciona que eles viveram centenas de anos e tiveram outros filhos e filhas. E aqui vem um detalhe que muita gente não sabe. O livro de Gênesis não é uma narrativa cronológica detalhada. Ele apresenta os eventos principais, mas não necessariamente todos os acontecimentos em ordem sequencial. É como se fosse um resumo dos momentos mais importantes. Pensando nisso, é provável que quando Caim foi para Nod, já existiam outras pessoas na terra, seus próprios irmãos e irmãs, que também tiveram descendentes. O texto bíblico inclusive menciona que Caim tinha medo de ser morto por outras pessoas, o que sugere que já havia uma população considerável. Mas aí você pode estar pensando, mas como assim? Isso não seria calma. É importante lembrar que estamos falando dos primórdios da humanidade, onde as regras e a sociedade eram completamente diferentes do que conhecemos hoje. Outra explicação interessante é que o tempo descrito no Gênesis pode ter sido muito maior do que imaginamos. Entre o nascimento de Caim e Abel e os eventos posteriores, podem ter se passado muitos anos, permitindo o crescimento da população. O fascinante dessa história é que ela nos faz refletir sobre como a humanidade começou e se desenvolveu. É uma narrativa que mistura elementos históricos, culturais e espirituais, nos ajudando a entender melhor nossas origens. E tem mais. Arqueólogos e historiadores continuam descobrindo evidências sobre as primeiras civilizações humanas que nos ajudam a compreender melhor esse período tão distante da nossa história. O importante é entender que textos antigos como o Gênesis foram escritos em um contexto muito diferente do nosso, com outro estilo literário e outra forma de contar histórias. Não podemos simplesmente aplicar nossa lógica moderna a textos tão antigos. É como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeça gigante, onde cada descoberta arqueológica, cada estudo histórico e cada interpretação dos textos antigos nos ajuda a formar uma imagem mais clara do nosso passado. E sabe o que é mais legal? Essa história continua gerando debates e discussões até hoje, mostrando como os textos antigos ainda são relevantes e nos fazem pensar sobre questões fundamentais da existência humana, os outros filhos e o legado esquecido. A história dos filhos de Adão e Eva não é apenas a história de Caim e Abel. É a história de um legado. É a história de dois caminhos. A linhagem de Caim. Caim foi o pai de uma linhagem de assassinos, de rebeldes e de inventores. Lameque, o seu descendente, se gabou de ter matado um homem. Os seus descendentes, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, inventaram a pecuária, a música e a metalurgia. Eles eram o início da civilização, mas sem Deus. A linhagem de Sete. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram um terceiro filho, Sete, que significa substituto. A sua história é o início de um novo legado. A sua história é o início de uma nova geração, de um novo caminho. A sua história é o início da linhagem de Jesus. A Bíblia nos diz que a linhagem de Caim foi a causa do dilúvio. A Bíblia nos diz que a linhagem de Caim se tornou tão corrupta, tão violenta, que Deus teve que limpar a terra. A Bíblia nos diz que a linhagem de Sete, a linhagem dos justos,
foi a única que sobreviveu. 4. A mensagem oculta. O lado espiritual da história. A história dos filhos de Adão e Eva não é apenas uma história de família. É uma história de pecado, de justiça e de salvação. A luta entre a carne e o espírito. A história de Caim e Abel é a história da luta entre a carne e o espírito. Abel era um homem de Deus. Caim era um homem da carne. A sua luta não era sobre o sacrifício. A sua luta era sobre o seu coração. O sangue de Abel. O sangue de Abel clama da terra. A sua voz não é uma voz de vingança. A sua voz é uma voz de justiça. A sua voz é a voz de um mártir. A sua voz é a voz de um inocente. A marca de Caim. A marca de Caim não é uma marca de vergonha. A marca de Caim é uma marca de misericórdia. A marca de Caim é uma prova da graça de Deus. A sua marca é a prova de que Deus não o abandonou. A sua marca é a prova de que Deus o protegeu, mesmo em seu pecado. A história dos filhos de Adão e Eva não é uma história de pecado. É uma história de salvação. A sua história é a prova de que a nossa salvação não é baseada em nossas obras, mas na graça de Deus. Conclusão. A história mais importante. A história dos filhos de Adão e Eva não é sobre onde Caim encontrou sua esposa. É sobre o início de um legado. É sobre o início de uma batalha espiritual. É sobre o início da nossa história. A história de Caim e Abel é a história de um homem que escolheu a sua própria vontade. É a história de um homem que escolheu o seu próprio caminho. A sua história é a prova de que a nossa escolha é o que nos define. A história de Sete, o terceiro filho, é a história de um homem que escolheu a Deus. A sua história é a prova de que a nossa salvação é baseada na nossa escolha. A história dos filhos de Adão e Eva não é sobre o passado. É sobre o presente. É sobre o nosso futuro. A sua história é um lembrete de que a nossa vida é uma escolha. A nossa vida é uma escolha entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A nossa vida é uma escolha entre o pecado e a salvação. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Mas e você? O que acha dessa história? Já tinha pensado sobre isso antes? Deixa nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes para compartilhar com vocês. Um grande abraço.